Olá bruxas, olá bruxos, espero que todos estejam bem. Vamos continuar falando sobre bruxaria, né, fazendo as reflexões, trazendo alguns conhecimentos. Bom, hoje eu vou falar sobre ancestralidade, né? É a ancestralidade que se fala muito hoje em dia. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente lembra logo da parte boa da ancestralidade, né? Da parte bonita, o resgate da ancestralidade, que é o resgate dos saberes, que é você honrar aqueles que vieram antes de você, honrar as pessoas importantes aí da sua família, importantes para você, que foram formadoras de opiniões e trouxeram saberes e conhecimentos e vivências. Mas tem um lado meio negativo da ancestralidade. Bom, quando se fala de ancestralidade, existem tipos de ancestralidade. Para começar, tem a ancestralidade direta, que são os nossos pais, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, as pessoas que a gente conviveu e convive, e pessoas que a memória ainda está ali muito fresca. Por exemplo, você pode não ter convivido com seu avô, com seu bisavô ou com a sua avó, mas tem pessoas ainda na família, através de seus pais, de tios, que lembram dessa pessoa, tem memórias, tem histórias para contar, e isso te conecta com essas pessoas. Então, essa ancestralidade direta, consanguínea, hereditária, né, biológica, né, que vem dos nossos familiares, né, são os nossos ancestrais diretos, né? Então, são pessoas que a gente pode e deve honrar, dependendo da história, né? Nem tudo é um mar de rosas, mas espiritualmente falando, né, estamos falando de ancestralidade espiritual. Pode-se honrar esses ancestrais, honrar a memória, preservar aí saberes, preservar a cultura que eles traziam, os ensinamentos, o modo de vivenciar certas coisas. Então, isso é ancestralidade direta, né? Existem algumas culturas que até fazem os rituais, altares para os ancestrais, né? De as pessoas que já se foram fazer o ritual. E essa é uma prática comum, até mesmo em algumas vertentes de bruxaria, de você fazer um altar para os seus ancestrais, né, para a sua ancestralidade direta. Então, pessoas da sua família que já se foram, então é interessante colocar ali uma foto, algo que lembre essa pessoa, algo que essa pessoa gostava, fazer oferendas de comidas e de bebidas que essa pessoa gostava, como uma maneira de honrar, de ter essa pessoa sempre perto, e ali preservar uma memória, preservar um ensinamento, uma sabedoria, né? Tem esse tipo de ancestralidade. E tem uma ancestralidade que é mais ampla, né, que vem de um povo, por exemplo, em que você honra as raízes e as tradições de um povo. A gente vê muito isso aí nas religiões de matriz africana, né, fala muito sobre essa ancestralidade negra, tem a ancestralidade dos povos originários, principalmente aqui no Brasil, que todo mundo tem essa ancestralidade no sangue, né? Seja de negros, seja dos povos originários, seja de povos da Europa. Isso é uma mistura de culturas, né? De raças. Então, existe essa ancestralidade um pouco mais ampla, em que você pode sim e deve preservar certos saberes, certas culturas, certos ensinamentos, como, por exemplo, com relação ao povo negro, né, ao povo da África, preservar essa cultura, preservar a religiosidade, as vestimentas, as comidas. Isso é uma maneira de honrar esses que vieram antes da gente e manter vivas certas culturas e certas tradições. E isso abrange muitas coisas com relação à ancestralidade, né? E é importante manter esses hábitos aí vivos até hoje como uma maneira de preservar, para que não se perca com o tempo. E existe uma ancestralidade espiritual, que é um tipo de ancestralidade, por exemplo, que você não conviveu com as pessoas, uma ancestralidade que vem de um povo, que vem de uma egrégora, que vem de uma tradição. Então você pode honrar os ancestrais daquele local que você está ali incluído. Por exemplo, aqui é um canal sobre bruxaria, principalmente. Então, você não sabe se na sua família teve bruxas ou se existiram mulheres ou homens que faziam magia, mas você nasce com inclinação para isso. Isso é muito comum. Como a ancestralidade ela é forte e como ela grita,
como ela aparece, mesmo que você não conviva com certas pessoas, ou que você não saiba muito bem de onde você veio, ou a toda a sua árvore genealógica, ou o povo que você veio. Falando de bruxaria, é comum, por exemplo, uma bruxa ou um bruxo sentir uma familiaridade, sentir que pertence a um povo que você nunca conviveu, muitas vezes de outro país, de uma outra cultura, mas quando você vê, você sente fazer parte daquilo. Então aquilo grita dentro de você, é como se uma chama acendesse, é como se uma lâmpada acendesse e você soubesse, não, eu fiz parte desse povo, eu faço parte desse povo. Então você sente um chamado. É diferente de gostar, né? Existem muitas culturas diversas, né? É uma riqueza de culturas, de saberes, de coisas que a gente acha bonito, que a gente acha interessante. Existe uma diferença entre você gostar por admirar e achar bonito, e existe um pertencimento. E esse pertencimento é só a gente só sente, né? É uma coisa muito pessoal, muito particular. Por exemplo, não é porque eu gosto de hinduísmo, eu acho bonito a cultura, os deuses, que quer dizer que eu fiz parte em alguma outra vida, ou que eu tenho ancestrais que eram hindus, né, que tinham essa religiosidade. Mas se eu sei, né, que eu desde pequena eu tenho essa inclinação, ou em algum momento da vida isso desperta de uma maneira muito forte, assim como um chamado, a gente vai saber diferenciar o que é um chamado, o que é a espiritualidade chamando e falando para você que você fez parte daquele povo, daquela cultura, e o que é simplesmente uma admiração. Então, e como é que a gente sabe essa diferença? Autoconhecimento, né? Tudo é através do autoconhecimento. Com o autoconhecimento a gente vai fazer essa diferenciação. Isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, você nunca foi num país, você nunca vivenciou aquela religiosidade ou aquela cultura daquele povo, aquela música, aquela dança, aquela comida, mas você sente que faz parte, é mais forte do que você. Então isso fala muito sobre a nossa ancestralidade espiritual, que pode vir de outras vidas, né? A questão da reencarnação é real, eu acredito, e muitos ocultistas acreditam nisso, é real. E muitas vezes esse chamado vem de outras vidas. E o que é que tem a ver com ancestralidade? Quando a gente se vê com esse chamado, com essa coisa que é muito forte e não tem uma explicação, e você começa a fazer um trabalho e buscar e adentrar, por exemplo, num povo, numa egrégora, numa cultura, e claro, isso vai te trazendo cada vez mais respostas, cada vez mais insights. Então é interessante honrar os ancestrais desse povo. Né, para quê? Para trazer cada vez mais essa sabedoria, os ensinamentos, as respostas. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer esse trabalho, forma a nossa identidade, fortalece os nossos saberes, entender de onde a gente veio, entender que a gente faz parte de um povo, de um clã, de uma egrégora, e a gente acaba descobrindo muitas respostas sobre nós mesmos. Né, porque existem casos de pessoas que destoam, por exemplo, numa família em que, só dando um exemplo bobo, mas numa família em que todo mundo é evangélico, por exemplo, que tem uma fé ali muito bem estabelecida, uma religião ali que todo mundo segue, e você nasce totalmente diferente, né? Você não se sente fazendo parte daquilo tudo, você é inclinado para outras religiões, seja de matriz africana, seja de bruxaria, seja qualquer outra vertente religiosa, e você sente que é uma coisa muito forte, é um chamado muito mais forte, né? É algo que não tem explicação, vem da ancestralidade, provavelmente vem aí de uma ancestralidade, vem provavelmente de uma outra vida. Então, quando esses trabalhos começam a acontecer, de resgatar essa ancestralidade, de honrar esses ancestrais, a gente vai tendo muitas respostas sobre a nossa vida, sobre os acontecimentos, nossos pensamentos, a nossa maneira de ser. Então, existe essa ancestralidade espiritual. Falando de bruxaria, de uma maneira geral, por exemplo, é muito comum nos círculos de bruxas, círculos de sagrado feminino, nós honrarmos as nossas ancestrais bruxas, as sacerdotisas antigas, aquelas que vieram antes de nós. Então, querendo ou não, elas são nossas ancestrais também, porque são nossas ancestrais espirituais, ancestrais que vêm da bruxaria. Então é comum fazer um altar, também fazer honras
as parteiras, as benzedeiras, as sacerdotisas antigas, as bruxas que conheciam os segredos das ervas, da natureza. Então, são muitos espíritos que estão ali na mesma energia. Então, é comum e é muito bom que a gente honre também essas ancestrais, mesmo que a gente não saiba o nome. Existe uma egrégora em torno, existe uma forma, né? É um povo específico. Então, se nessa vida eu sou bruxa e eu não tenho nenhuma ancestral direta bruxa assim na minha família, ou que gosta de ocultismo, ou que tem inclinação para essas coisas, provavelmente essa raiz vem lá atrás, provavelmente é muito antiga, provavelmente em outra vida. Então, resgatar essa ancestralidade, honrar, seja com altares, com oferendas, com velas, aproxima e traz esses saberes antigos, traz essa nova identidade. Não é uma nova identidade, mas traz muitas respostas, né, para as nossas questões, para os nossos anseios. Muitas dúvidas são solucionadas quando a gente começa a adentrar nessa questão da espiritualidade. Então, é interessante que a gente honre, sim, as nossas ancestrais bruxas, aqueles que vieram antes de nós, seja pela cultura, pela espiritualidade, pela própria memória, né? Então, honrar os ancestrais é uma prática que é contemplada em toda a bruxaria, né? As bruxas já sabem disso, do poder que tem nisso, porque aqueles ancestrais acabam sendo nossos aliados. Então, fortalecem as nossas magias, trazem respostas, trazem ensinamentos, trazem saberes, coisas que muitas vezes foram perdidas aí com o tempo, porque antigamente as coisas eram passadas muito de maneira oral. Então, esse contato com a ancestralidade, seja ela direta, consanguínea, seja ancestralidade espiritual, né, vinda de um povo, vinda de uma egrégora, traz essa riqueza de sabedoria, de ensinamentos, né, de conhecimentos para manter vivo, para continuar existindo, e fortalece as nossas magias, fortalece o nosso interior, fortalece a nossa identidade. É um elo, né, que é criado e que é muito útil e é muito rico. Agora, existe a parte meio negativa da ancestralidade, né? Existem os estigmas aí com relação à ancestralidade. Nenhuma família é perfeita, nada é perfeito, e toda família tem as suas histórias, suas questões, e existe a ancestralidade que muitas vezes traz traumas, traz os vícios, traz as maldições. Então, esse tipo de ancestralidade é uma ancestralidade que a gente precisa romper com ela. A gente precisa quebrar esses laços com esses ancestrais que muitas vezes trazem dores, né? Fala-se muito hoje em dia de curar e de perdoar, não necessariamente, né? Eu acredito mais na questão de romper com esses ancestrais, romper com esses espíritos, com muitas formas de viver a vida. Por exemplo, se você vem de uma família que existe um hábito, né, que existe por exemplo, uma profissão que todo mundo segue, né, que já é uma tradição de família. Só que essa tradição de família, você não se sente fazendo parte, você quer mudar a rota, você quer romper com esse padrão e você quer seguir outros caminhos, né? Então você precisa romper muitas vezes com essa ancestralidade que vem trazendo essa questão, esse condicionamento, né? Ou, por exemplo, certas maldições, existem as maldições familiares, infelizmente, existem certos estigmas. Por exemplo, se você nasceu de uma mãe que foi infeliz no amor e que ela, enfim, se amargurou durante a vida e muitas vezes traz esse sofrimento, essa desesperança com relação ao amor, e ela passa isso para você, passa isso para os filhos, e vai passando de uma geração para outra, e isso vai tomando uma forma, né? Então, é uma maldição familiar, uma maldição ancestral. Por quê? Porque é um estigma. Então, se enraiza tanto, a gente sabe que as nossas vozes, nossos pensamentos têm poder. Então, cria-se toda uma egrégora de maldição, com esse estigma de que não temos sorte no amor, nunca somos felizes no amor. Se internaliza isso, vai se passando de geração em geração. E quando você toma consciência disso, é interessante romper, né? A gente tem todo o direito e acesso a ferramentas para romper
com essas maldições, com esses condicionamentos. Essa é a parte ruim da ancestralidade. Então, nem toda ancestralidade ela precisa ser contemplada. Nem toda ancestralidade a gente precisa honrar com altares, com oferendas e com velas. Muitas vezes a gente precisa fazer um rito de passagem, quebrar ancestralidades. Eu falei de perdão, às vezes é necessário, né? Algumas questões, isso é uma questão muito particular, né? Cada um com a sua questão, né, familiar. E essa questão do perdão, se for necessário, se for para deixar algo ir, é interessante fazer essa movimentação, né? Fazer esse rito de passagem. Então tem essa parte meio negativa da ancestralidade que poucas pessoas falam, ou quando falam, fala de uma maneira meio errada, né? Existem algumas terapias aí que são bem conhecidas e que muitas vezes, ao invés de ajudar, fazem mais atrapalhar aí a cabeça e a mente das pessoas, e que você muitas vezes é obrigada a perdoar, muitas vezes um agressor, uma pessoa da sua família que não foi tão legal com você, ou que tinha uma condição que trazia sofrimento para a família, e você se vê na obrigação de perdoar. Não é assim. O perdão é só se for realmente necessário, né? Vai de pessoa para pessoa. Mas o interessante é romper, até para quebrar um padrão e para quebrar um laço. Então, a ancestralidade, ela tem vários tipos. E como é que eu descubro se a minha ancestralidade tá me ajudando, está me atrapalhando? Porque muitas vezes a ancestralidade ela atrapalha, né? Uma série de conhecimentos ou vivências, padrões, condicionamentos familiares, aí, genéticos, que mais atrapalham do que ajudam, né? Existem essas questões. Até a questão genética, né? Se uma família ela tem uma doença ali que vai passando de geração para geração, mostra ali o que a ancestralidade pode trazer de negativo. Né, existem famílias inteiras que manifestam um tipo de doença, né, essa é a carga genética. E até com isso tem como romper, né, se cuidando, observando, para quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão. Fala-se muito do lado bonito da ancestralidade, e realmente é muito bonito nós honrarmos aqueles que vieram antes de nós, para a sua memória não se perder, para os seus conhecimentos não se perderem, mas muitas vezes a gente precisa olhar para essa ancestralidade e quebrar e romper. Para quê? Para que a gente siga em frente e faça um novo caminho, e até para curar aqueles que vieram antes de nós, né? Muitas vezes uma família carrega um padrão, carrega um estigma por não saber ou não entender que pode quebrar com aquilo. E às vezes vem uma pessoa na família e consegue quebrar com aquilo, de certa forma cura toda uma ancestralidade, né? Porque começa a se desenvolver outras vivências, outras maneiras de se viver a vida, né? A vida vai levando outras rotas, outros caminhos, outras encruzilhadas. Então, romper com certos tipos de ancestralidade é possível e se faz necessário. Como é que eu descubro isso? Bom, autoconhecimento. É você observando os padrões aí da sua família. A ancestralidade espiritual também é observando, ali junto com seus guardiões, junto com seu sagrado. Quando uma vontade, quando um chamado surge muito forte na nossa alma, a gente tem que prestar atenção. Né, o porquê, por que isso está se apresentando, por que esse chamado está muito forte. Ele tem sempre algo a dizer sobre as nossas vidas passadas, a nossa espiritualidade, sobre a nossa ancestralidade. Né? Então, é só através do autoconhecimento que a gente consegue ter essas respostas. Existem algumas terapias que auxiliam, mas é bom tomar cuidado com certos tipos de terapia. Né? É muito mais válido o autoconhecimento. Mas a ancestralidade, ela tem maneiras, a espiritualidade tem maneiras de trabalhar que muitas vezes eles vão nos direcionar para as pessoas certas para nos auxiliar. Então, é sempre estar ali junto ao sagrado pedindo orientações, né, para lidar com essa ancestralidade. Tem pessoas que não têm muitas questões, que é tranquilo, mas tem pessoas que têm muitas questões para resolver com relação à ancestralidade, seja para honrar, seja para romper. Né? Então, o pedir ajuda, ou pedir ajuda de terceiros é interessante, né? Mas aconselho a se alinharem com o sagrado para colocar a pessoa certa no local certo, no momento certo, para não vir atrapalhar, né? Para não mais atrapalhar do que ajudar. E, bom, eu vou deixar aqui nos comentários
duas conjurações, uma para honrar os nossos ancestrais e uma outra para romper com os ancestrais, né, se for o caso. Umas conjurações de libertação, de rompimento com certos tipos de ancestralidade e uma outra para honrar. Então, fazer essas conjurações, essas orações é interessante porque vai internalizando, a gente vai entrando em contato aí com o universo e vai contemplando, então vai quebrando esses ciclos, cortando esses laços com essa ancestralidade. Isso, por que isso é importante? É importante porque muitas vezes, muitos padrões da nossa vida, coisas não dão certo, ou a gente acha que não pode viver a vida de outra forma, muitos condicionamentos que vêm da ancestralidade, que vêm de questões familiares, né, que vêm de questões espirituais também, a questão das maldições, os estigmas aí de família, os estigmas hereditários. Então, entendendo a ancestralidade e rompendo quando necessário, nos dá um salto muito grande, porque muitas vezes aquilo nos prende, nos limita, né? Então, romper com essa ancestralidade, romper com traumas, com vícios, com estigmas, com maldições, certos comportamentos viciosos, nos fazem dar um salto, né? E andar para frente, né? E viver a vida de outra maneira, olhar para outras perspectivas, outras possibilidades. E o honrar é importante, já falei, porque ajuda a preservar os saberes, os conhecimentos. Quando você se alinha com a sua ancestralidade, seja ela direta ou espiritual, muitos saberes vêm chegando, muitos conhecimentos, muitas viradas de chaves e muitas respostas para os nossos anseios. Então, por isso que a ancestralidade é importante de ser falada e de ser contemplada, honrada ou rompida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para quem está gostando dos conteúdos continuar curtindo aí os vídeos, comentando, né? E se puder também seguir o canal. E estou sempre aqui falando de bruxaria, de espiritualidade, fazendo algumas reflexões. E espero que vocês tenham gostado.